Graças e paz, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que tem me incomodado nos nossos dias. Essa fala de que não devemos discutir doutrina, devemos respeitar as doutrinas do outro. Cada igreja tem a sua doutrina e as doutrinas não são importantes. O que é importante é falar de Jesus. Isso traz até um ar de desejo evangelístico, como se a doutrina fosse algo que não tivesse relação em apresentar verdadeiramente Jesus. Sobre essa colocação, né, eu posto aqui alguns pontos que são equivocados. Primeiramente, entendemos que doutrina é ensino, certo? É ensino. Então dizer que não importa o tipo de ensino, não importa o tipo de doutrina, está totalmente equivocado. Claro que importa. Claro que importa. Nós temos que levar em conta o que está sendo falado sobre Jesus, o que está sendo falado sobre a salvação, o que está sendo falado sobre os ensinos da palavra de Deus. Então, doutrina não são dogmas ou regras humanas. Doutrinas são ensinamentos santos da palavra de Deus. A igreja primitiva, está lá em Atos 2,42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então eles discutiam, eles defendiam, eles estudavam, eles enchiam o coração com a doutrina dos apóstolos. Então, primeiramente, questão doutrinária é sim importante. É ela que traz a verdade sobre Deus para as nossas vidas. O segundo ponto, quando dizemos assim, cada igreja tem a sua doutrina, isso também é extremamente preocupante. Porque se cada igreja tem a sua doutrina e nós não podemos discutir essas questões, nós estamos relativizando a verdade. Nós estamos dizendo que cada igreja tem a sua verdade e que nesse caso nós não vamos ter uma verdade que seja absoluta, a verdade de Deus para todos. Cada um cria a sua doutrina. Então também é um grande equívoco dizer que nós não devemos discutir doutrina, está errado, certo? Nós precisamos sim discutir doutrina. A doutrina, ela é importante. Não existem várias doutrinas. Existe a única doutrina, que é a doutrina bíblica. É a doutrina dos apóstolos, a doutrina que Jesus comunicou aos apóstolos e que eles, como os fundadores, do movimento de propagação do evangelho, eles defendiam essa doutrina. Então, hoje, nos nossos dias, é necessário que nós venhamos a ter uma igreja que seja zelosa pela boa doutrina, que seja zelosa pelas escrituras, pelo ensino verdadeiro do evangelho. Quem é leigo e que não conhece de doutrinas, não conhece dos fundamentos da fé, ele não vai entender, ele vai achar que está tudo certo. Tem pessoas que vão em várias igrejas, vários movimentos e acha que é a mesma palavra, que é o mesmo ensino. E claro que não. Quem já tem um certo conhecimento, quem estuda seriamente as escrituras, quem estuda as doutrinas fundamentais da fé cristã, vai claramente perceber que há uma discrepância muito grande de uma igreja para outra, de um ensino em um determinado lugar para um ensino em outro determinado local. Então é importante sim que nós venhamos discutir sobre as doutrinas, não para humilhar os irmãos que estão ensinando errado, não para se vangloriar pelo conhecimento superior que nós temos nesse caso, não, mas que para nós possamos realmente preservar a boa palavra de Deus, ao bom ensino de Deus. Eu já tive vários pensamentos que eu entendia que eram corretos sobre a doutrina de Deus, e ao discutir, ao debater,
ao estudar mais, eu pude perceber que eu estava equivocado e que através desse processo de discutir as doutrinas, eu pude construir uma fundamentação mais sólida sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras sagradas. Portanto, nós temos que discutir sim sobre a doutrina, devemos preservar a boa doutrina de Deus, combater sim as igrejas que estão ensinando doutrinas erradas, porque elas estão fazendo com que os leigos, aqueles que não conhecem, possam se alimentar, se fundamentar num ensino equivocado. Ao longo da história da igreja, nós tivemos vários concílios, né? Vou começar pelo aquele concílio de Jerusalém, que está registrado ali em Atos 15, que os líderes da comunidade cristã se reuniram para discutir qual seria a doutrina correta, qual seria a prática dos gentios em relação ao evangelho. E hoje não é diferente. Ao longo da história, por vários momentos, houve essa reunião de líderes para debater e discutir a boa doutrina. E o que é importante, que os falsos ensinadores, aqueles que estavam ensinando doutrinas erradas e que perseveraram, e que continuaram a ensinar, eles foram considerados como hereges. Então, nos nossos dias, nós temos muitos hereges, que estão ensinando errado, que estão desviando as pessoas da verdadeira palavra de Deus. E quando nós, ao combatermos, ao mostrarmos que verdadeiramente aquele ensino está errado, a pessoa ela resiste à verdade, ela deve ser considerada como um herege. Portanto, isso é importante para preservar a igreja que aguarda a chegada de Jesus, é uma igreja santa. E a santidade, ela se fundamenta na verdadeira relação com Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus. Portanto, devemos sim discutir doutrina, devemos sim, com graça, com amor, com zelo, mas devemos sim combater as falsas doutrinas e defendermos as boas doutrinas, porque por elas, ao longo da história, muitos homens santos morreram. Então nós não podemos banalizar esse assunto e dizer que não é importante, realmente importante, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí por nos acompanhar até aqui, peço para deixar um like, para nos ajudar na divulgação desse conteúdo. Se vocês puderem compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, eu vou ficar agradecido. Deus abençoe.